Glória a Deus. Tu és santo, Jesus. Pai, neste momento nós colocamos diante de Ti a vida do pastor Marcelo. E eu te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha revesti-lo com Teu sangue, Jesus, com a Tua armadura poderosa, com a Tua graça, com o Teu amor, com todo o Teu poder. Pai, que não seja Ele que venha falar aos nossos corações, mas que seja o Senhor, Pai, através da vida dele. Então eu te peço, Espírito Santo, nessa noite, use-o poderosamente conforme a Tua vontade. Pai, que seja feita a Tua vontade aqui neste lugar, que a Tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações e permaneça, que possamos sair daqui transformados através do poder da Tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço nesse momento que todo levante do mal caia por terra, que toda arma forjada, Senhor, não prevaleça sobre a vida do Teu Filho, Senhor, mas que o Teu Espírito, Senhor, tome a vida dele agora, neste momento, tome a boca dele, Senhor, agora, neste momento, use-o, ó Pai, conforme o Teu querer, unge, ó Senhor, a vida dele, unge, ó Pai, a família dele, Senhor, que os Teus anjos estejam cumprindo a vida dele neste momento, Senhor, guardando, Senhor, e livrando ele, Senhor, de todo mal. Espírito Santo de Deus, faça a Tua vontade, faça o Teu querer através da vida do Teu Filho e servo, Senhor, nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Boa noite, família. Graça e paz seja com todos. Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, amém? Aleluia. Abra comigo sua Bíblia, Isaías 53, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É Santo Jesus. Te entregamos a mão agora, louvor, Jesus. Bendito és tu, ó grande Deus e Pai. Aleluia. Isaías capítulo 53, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor que nos diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens,
homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Pode se assentar, igreja do Senhor. Deus seja louvado por estarmos aqui essa noite e podermos compartilhar dessa mesa, desse pão vivo que é Cristo. A palavra de Deus nessa noite nos traz em Isaías 53 e nos fala sobre o Cristo da cruz, o Cristo que venceu a morte, Cristo que rompeu todas as barreiras, o Cristo que habitou entre nós e que se fez homem, que se esvaziou de si mesmo e que hoje está aqui, através do Espírito Santo, para poder ministrar em nossos corações a sua vida, a sua salvação. E o que eu quero trazer nessa noite e falar um pouco sobre o que é Cristo e qual a essência de Cristo que precisa prevalecer e permanecer e principalmente nesses dias precisa apontar na nossa vida e no nosso cotidiano. Ainda precisamos de um Cristo que não é visto pela sua beleza. Ainda precisamos do Cristo que negou a si mesmo, que olhávamos para Ele e não via nele beleza nenhuma. Ninguém desejava o Cristo e nem a sua presença. Ninguém desejava o Cristo e o que Ele poderia oferecer olhando para Ele. Não havia nada que alguém dissesse, vem algo de bom dali, eu vou me aproximar para poder tirar algum proveito. Não havia nada nele que pudéssemos olhar. E a Bíblia, ela nos traz aqui uma revelação da beleza de Cristo. E se eu fosse entregar a mensagem nessa noite já, eu poderia dizer em resumo: a beleza de Cristo é o amor do Pai. A beleza de Cristo é a satisfação do Pai em morrê-lo, em entregá-lo por amor a cada um de nós. A beleza do Cristo é avivar a nossa vida por intermédio da sua vida. A beleza de Cristo é olhar para você e para mim, pecadores como nós, e então entregar ainda assim, por amor, a sua vida, e tudo que Ele fez foi em favor de cada um de nós. A beleza de Cristo está na revelação do amor do Pai, quando entrega seu próprio Filho, mesmo sabendo que a terra, que os seres humanos que Ele tanto ama, iriam moê-lo. A beleza de Cristo está em nós hoje, que carregamos a presença de Deus e queremos de todas as maneiras agradá-lo. Mas mais do que agradá-lo, queremos hoje cumprir o propósito que Ele nos designou, que Ele nos vocacionou, que Ele nos entregou nas mãos, como filhos eternos de Deus. A beleza de Cristo está na revelação do amor do Pai. Isaías expressa isso, e quando Isaías fala disso, não tem como não lembrar dos avivamentos que aconteceram. Eu quero citar um deles. Existiu um homem que participou de um dos avivamentos, e nós vamos, se você ler, estudar, pesquisar, você vai ler a respeito de um avivamento de São Patrick, numa época muito antiga, onde ainda haviam embarcações, e nesse mesmo avivamento, o avivamento era tão real e a presença de Deus era tamanha, que os próprios navegantes começaram a entrar dentro dos barcos, os missionários daquela época, as pessoas, os nossos irmãos, começaram a entrar nos barcos, e eles então, ao entrar nos barcos, eles levantavam as velas e quebravam os lemes, eles mesmos jogavam os lemes no mar, e porque eles criam, eles acreditavam, nós não vamos remar para lugar nenhum,
A beleza de uma primícia não está na grandeza ou na formosura dela, mas a beleza de uma primícia está na sua essência, aonde tudo que ela carrega é em favor de outros irmãos. Aleluia. A nossa vida tem um propósito, e tudo que nós fazemos precisa ser em favor de alguém. Eu quero citar aqui alguns exemplos. Eu confesso que tem um esboço aqui na minha frente, mas eu já senti o desejo que não é para olhar para nada do que está escrito aqui. É para deixar fluir aqui nessa noite, porque tem algo de Deus que precisa ser mencionado aqui hoje para alguém. Eu só te peço uma coisa: mantenha o seu coração aberto. Existe um texto na Bíblia que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Quem se lembra disso? Acredito que não há ninguém na terra que não conheça isso. Mas aí a Bíblia vai dizer que uma criança estava ali com 5 pães e 2 peixinhos. Amém? E a primeira palavra que Jesus vai declarar aos discípulos é: vocês estão preocupados em alimentar o povo? Por que é que não alimenta vocês? Não, Senhor, mas nós até temos para nós comer, mas para alimentar esse povo a gente vai ter que comprar. E não tem como comprar aqui. Vai demorar muito. E eles já pensaram numa solução em comprar. Mas Jesus não estava falando nada de sair para comprar. Jesus estava falando: aquilo que vocês têm é o que eu quero multiplicar para servir quem está do lado. Eu não sei se você vai entender a mensagem nessa noite de uma forma simples. Talvez alguém entrou aqui hoje pensando: eu não tenho nada para oferecer. Se eu estivesse naquela multidão eu não tinha nada para oferecer. E eu quero te dizer nessa noite, contraditoriamente eu quero te dizer: você tem algo a oferecer, senão o Pai não tinha te chamado. Existe uma terra gritando, esperando alguma coisa de você, do seu coração e da sua vida. Existe alguém que está gritando, esperando você chegar, para poder então ouvir algo que mude a vida, que mude a história. Aleluia. Aquele menino que leva 5 pães e 2 peixes, eu quero mexer com a cabeça de alguém aqui. Quem já levou merenda um dia para a escola? E a mãe preparava aquela merenda, né? Não é assim? Aquela merendinha gostosa. E aí eu pergunto àqueles que já passaram pela merenda, assim como eu: sua mãe colocava exatamente o que era para você ou colocava mais algumas coisas porque ela sabia que você ia chegar na escola e alguém ia comer junto? É interessante porque você já coloca algo mais do que você sabe. Esse menino ou essa menina vai abrir e na hora que ela for lanchar, ela ainda vai dividir com alguém, sendo que é tão pouquinho só para ela. Só para ele. E eu não sei se você, como você, era assim, mas a gente fazia questão de abrir a merenda, aquele cheirinho gostoso, né? Às vezes aquele suquinho de pacotinho mesmo, aquele pãozinho, aquele pisuco. Quem lembra do pingolino? Suquinho de pacotinho desse tamanhozinho assim, ó. Menina fazia muito, viu? E a gente pegava aquele suquinho desse tamanhozinho e fazia 1 litro daquele negócio. Até mais de 1 litro. Aí você ia para a escolinha, tinha o prazer de levar aquela merenda e chegava lá no recreio e abrir ela. Sentar com alguém e dizer: cara, você quer um pouquinho? E aquilo virava um piquenique e uma festa de repente. Eu quero te falar nessa noite quem era esse menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Havia uma multidão seguindo a Jesus e aquele menino era filho de alguém. Quem está entendendo, sim ou não? Aquela mãe preparou uma merenda e entregou para aquele menino pensando: eu não vou colocar pouquinha coisa porque eu sei, eu conheço, eu sei que ele vai sentar e quando ele abrir ele vai querer repartir com alguém. Porque uma criança sozinha, um menino, não vai comer 5 pães e 2 peixes. Ela colocou ali sabendo que alguém ia comer junto com ele.
Esse é o primeiro ponto dessa mensagem sobre a beleza de Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui. E Deus está falando com alguém aqui. É nos 5 pães da sua merenda que lá atrás eu comecei a te ensinar que a sua vida foi escolhida para compartilhar. Glória a Deus, aleluia. Foi na sua merenda que o ensinamento e o princípio da mesa foi instalado no seu cérebro e plantado como uma semente no seu coração. Glória a Deus. Aquela merendeira nunca mais vai ser a mesma depois desse culto de hoje. Oh, glória. Amados irmãos, e quantas vezes você se depara com esse texto e vê uma criança repartindo 5 pães e 2 peixes, porque ele tinha prazer de fazer isso, ele fez isso com muito prazer. Ele deu Jesus para dar graças e Jesus multiplica. Sabe o que eu posso? Eu posso abrir um pouquinho sua visão a respeito desse texto? Você me permite? Eu acredito que tinha mais alguma criança que tinha uma merenda junto com ele. Eu acredito que tinha mais gente ali que aprendeu, que viu acontecer e falou: opa, eu também posso compartilhar. Eu também posso permitir que seja multiplicado alguma coisa aqui. E começaram a servir e ainda sobra no final. Assim é todas as vezes que um povo se reúne pelo propósito de servir, sempre vai sobrar. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu volto mais um pouquinho na sua história e na minha, e talvez você, como eu, é daquela época onde se comprava frango para comer só aos domingos. Talvez você participou disso também. E ainda assistia Silvio Santos, é ou não é verdade? Era o único programa que ela tinha para poder assistir, não tinha mais nada. E aí, naquele domingo com frango, não sei quantos membros tem sua família, mas às vezes o seu pai e a sua mãe, naquele domingo, eles comeram o quê? O pescoço e o pezinho do frango. E a mamãe e o papai ainda diziam assim: ó, nossa, eu amo o pezinho. Eu amo o sobre, eu amo o pescocinho. Eu posso te contar a verdade? Você comia a coxa, não era? O peito. Não era assim? Quem comeu a coxa do frango aqui muitas vezes? O peito do frango você comeu muitas vezes, sim ou não? Não precisa ficar com vergonha, não. Eu quero te falar uma outra verdade para mexer com você. Sua mãe e seu pai sempre gostaram da coxa e do peito como você. Mas por te amar demais, eles preferiram dizer que amavam o pezinho e entregar a coxa e o peito para você. Glória a Deus, aleluia. Aonde você quer chegar, pastor? Você quer mexer com o meu emocional? Não. Eu quero mexer com a sua vida. Porque Jesus está dizendo, Isaías está pregando e mostrando para nós um Cristo onde a beleza dele não está na aparência dele. Quem está entendendo? A beleza do Cristo real que a Bíblia nos ensina está nos seus feitos, está naquilo que estava dentro dele, está naquilo que ele carregava dentro dele e que ele tinha prazer de expor todas as vezes que tinha oportunidade. Todas as vezes que tinha oportunidade. E hoje eu estava aqui ministrando louvor junto com os irmãos, adorando junto com a igreja. E olhava para a porta e o Espírito Santo dizia: vai lá fora e dá um abraço naquele homem, porque você não sabe o dia dele amanhã. Até chegar ao ponto que eu não aguentei, eu tive que levantar e ir lá fora. Ah, pastor, mas... E aí? Ele só não entrou porque eu não quis, porque eu quase carreguei ele. Mas o que é isso? Isso é a beleza de Cristo. Glória a Deus, aleluia. É quando você larga aquilo que você sabe fazer e você dá ouvido àquilo que Deus simplesmente entregou para você fazer. Não tem a ver com o que você já sabe,
tem a ver com quando Ele te toca, para poder fazer algo que você talvez nunca fez. E aí você só obedece e ouve a voz dele e vai. É como aquele avivamento dos homens que entram no barco, levantam suas velas e falam: Pai, aonde o Senhor vai nos levar? Nós largamos os remos. Eu quero te pedir e te desafiar nessa noite: entrega a sua vida para Cristo e largue os remos. Perca o controle da sua vida e entregue o domínio a Cristo para que Ele te dê autoridade e direcionamento. Existe um Deus que quer se revelar como Pai e não como Deus. Existe um Deus que não quer se revelar no seu poder, porque é isso que Cristo revela. Eu não vim fazer, manifestar poder, eu vim para que creiam. Então por que em alguns momentos na vida Jesus cura, Jesus faz algumas coisas miraculosas para atrair seus filhos, seus irmãos? Porque Cristo é o seu irmão mais velho. Para atrair você, muitas vezes Ele vai realizar um milagre pertinho de você. Mas assim como Paulo um dia, vendo tantos milagres, pediu Jesus por 3 vezes, ele ora e pede que ele fosse curado, e ele não é curado. Mas a palavra que ele ouve é: minha graça e minha paz te bastam, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A beleza de Cristo está naquilo que nós somos limitados. A beleza de Cristo está em que nós somos humanos e a nossa dependência é total dele. A beleza de Cristo é olhar para o Paulo, para o apóstolo Paulo, e ver ele não sendo curado por Jesus como ele gostaria, mas ele ouvindo a voz de Deus dizendo: sim, Paulo, eu curei a muitos e vou continuar curando através da sua vida. E para você entender ainda melhor isso, até as suas roupas, os lençóis que você usa vão curar pessoas, está escrito. E isso acontecia, irmão. Os lençóis de Paulo curavam pessoas, mas Paulo tinha um espinho na carne do qual ele não era liberto. E o questionamento de Paulo era: o que farei então se o Senhor não... Por que o Senhor não faz comigo o que já fez com muitos? E talvez essa seja a sua indagação nessa noite. Talvez esse seja o seu questionamento na vida. Por que Deus faz com alguns e não faz com outros? É porque com alguns Deus vai atrair por milagre, mas é só para atrair, porque aquele que Deus quer amadurecer, Ele não faz milagre, Ele treina, Ele trabalha com ele. Eu vejo Deus dizendo para Paulo: Paulo, eu não vou te curar, porque aquilo que eu quero fazer na sua vida é tão maior do que sua cura, que você vai precisar do que você carrega para conseguir carregar o que eu tenho para você. E quantos de nós já passamos por esse momento na fé, de perguntar e questionar tudo? Mas aconteceu com um irmão na igreja, por que comigo não? Mas acontece em alguns lugares, acontece com algumas pessoas. Eu ouço alguns testemunhos, mas comigo não acontece. Não é que com você não acontece, é porque você ainda não contemplou a beleza do Cristo na sua própria vida. Você ainda está olhando a beleza de Cristo na vida do outro. Comece a olhar a beleza de Cristo na sua vida, porque existe uma beleza de Cristo na sua vida. Uma beleza que te faz voar e trazer outros para voar junto com você. Não, mas eu sou muito limitado, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Você sabe fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Só faça o que Ele te chamou, é só isso. Sabe por quê, irmão? Porque não adianta eu querer que o meu pé faça o que a minha mão está fazendo. Ele não vai fazer. E se ele tentar, não vai ficar legal.
O que eu preciso entender é a direção que Deus quer nos levar para sermos essa primícia que Ele espera. A primícia do Senhor está no seu coração, está na sua entrega, está no valor daquilo que Deus representa na sua vida. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com os louvores, não tem a ver com quantas pregações você ouve, não tem a ver nem com pregação. Tem a ver com quem você se torna à medida que você anda com Ele. Aleluia. Porque de tanto ouvir pregações, nós estamos ficando bons em pregações. De tanto pregar, a gente está ficando bom em pregar. Mas a questão é que a gente tem que ficar bom só em expressar com simplicidade a beleza de Cristo em nós.